Olá, alunos do segundo ano. Então, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, né? E a pauta dessa semana é a gente refletir um pouco como que o jovem, né, tem um certo relacionamento em relação à cultura, de consumo, né? Ou seja, a gente sabe e viu e aprendeu durante as aulas que o consumo faz parte da própria ideia, né, e identidade do homem vivendo, né, dentro da sociedade. Mas a gente vai compreender melhor isso a partir do momento que a gente percebe as influências que a sociedade ela impõe, né? Ela transmite mediante aí as ideologias, a própria cultura, né? Como que ela vai influenciando o comportamento das pessoas. Mas a aula de hoje a gente vai refletir justamente isso. Como que o jovem se relaciona com essa cultura do consumo? A gente percebe que todos nós temos a necessidade de consumo estimulados por fatores biológicos, ou seja, pela necessidade da alimentação, né, de dormir, de ter um certo aconchego, conforto e tal. Isso é biológico. E sociais, porque a própria sociedade estimula, né, e desperta em nós desejos e tal de ter, de consumir. Mas o consumo, né, dentro de uma dimensão sociológica, nada mais é do que o uso de coisas que carecemos, ou seja, precisamos para sobreviver. Enquanto aquilo que denominamos de consumismo, né, que seria o lado mais pejorativo do consumo, é uma ação de consumo estimulada, né, por um discurso midiático que cria em nós uma pseudo-necessidade de consumo, né, cujo objetivo é tirar proveito comercial e reforçar uma ideia de valorização da coisa a ser consumida. Então, o que, de certa forma, é a nossa discussão dessa semana? É mostrar que dentro da própria mídia, da tecnologia e da cultura é criada em nós, de certa forma, criada um desejo em que você é, acaba estabelecendo para si uma pseudo-vontade, né? Ou seja, acreditando que de fato precisa de algumas coisas e que tem que consumi-la a todo custo. E isso a gente vai ver que é uma criação da própria sociedade, que a gente pode controlar esses impulsos e essas vontades, né? Então, segundo o texto que eu trouxe para a gente refletir nessa semana, há uma certa corrida, né, pela distinção social, ou seja, a ideia de juventude é uma construção social que exige mais como representação social do que como realidade. Ou seja, esse conceito de jovem foi criado aí ao momento que se estudou o homem e tentou entender ali os vários estágios da vida dele, a criança, a adolescência, a idade adulta, a idade um pouco mais madura, que a gente chama de idoso e tal. Então, a adolescência é uma construção, né, que se foi criada para definir determinado estágio em que o indivíduo está passando, né, o jovem. E essas ideias são atribuídas a eles de muitos usam o termo, né, são revoltados, descolados, viris, mas tudo isso são construções sociais, né, nas quais alguns se reconhecem como parte delas e outros nem tanto, né? Até porque essa questão da própria maturidade mesmo é relativo, né? A gente se depara com jovens extremamente maduros, como também adultos, às vezes nem tão maduros assim. Então é meio relativo essa questão de atribuir à juventude a falta de juízo de forma 100%. Não é, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa e não é privilégio da idade, né? A gente sabe muito bem isso, mas só para a gente frisar um pouco essas questões, né? Então, com o próprio desenvolvimento do capitalismo, né, o lucro passou a ser o objetivo final, né, buscado por cada indivíduo, e para isso alguns meios foram sendo criados para alcançá-lo. Por exemplo, o capitalismo vai lançar a mão da propaganda, da publicidade, para que, de certa forma, incite, né, desenvolva e desperte nas pessoas o desejo por comprar. Inicialmente, a gente vai ver que isso se deu, né, a partir ali do fim da escravidão, depois com a inclusão das mulheres no próprio mercado de trabalho e quase que concomitantemente a descoberta do mercado infanto-juvenil, né? Justamente perceber que o jovem pode ser um bom e grande consumidor também da sociedade. Então já pegou essa ideia também e incorporou aí dentro desse sistema, né? Sistema social e econômico. O
que a gente chama de capitalismo. O sistema econômico baseado no lucro, então, criou e desenvolveu estratégias poderosas, uma vez que consegue capturar a nossa vontade, né, através do marketing, que captura praticamente todos os possíveis consumidores. E a gente falando hoje em dia em redes sociais, é muito mais fácil fazer um mapeamento da política de interesse das pessoas, em termos de produto, o que ela quer comprar, o que ela pesquisou. Então fica muito mais fácil se mapear dentro de uma sociedade os interesses ali em potencial de cada pessoa. Então o mercado meio que quase que controla mesmo, né, essa ideia do consumo e do próprio consumismo. Nossas crianças e jovens são vítimas, né, de certa forma, de campanhas publicitárias milionárias que produzem um consumismo que maximiza o lucro empresarial, né? Então, um pouco disso. Outro elemento que também leva os jovens à busca desse tal consumo cada vez mais cedo é a busca pela distinção social, ou seja, eles acham que para fazer parte de determinado grupo eles teriam que ter roupas de marca, tênis de marca, utensílios de marca, sempre o melhor e o mais caro, porque isso estaria fazendo um processo de distinção social, né? De eles serem essa falsa ideia de ser mais e melhor aceito em determinado grupo. Então isso também distorce um pouco a própria identidade de cada indivíduo. Porque se a gente for analisar a questão da própria identidade, você não é o que você tem somente enquanto bens materiais, você é o que você é enquanto identidade, enquanto comportamento, caráter, a sua família, né? Aonde você nasceu, todos esses aspectos é que vão remontar a sua identidade, não apenas o ter ou o que você aparenta ter, né? Então a gente vai ver que esse mercado de consumo e toda essa relação entre cultura, indivíduo e como que o jovem se relaciona com o consumo vai fazer dele aquele que vai construir uma identidade sólida ou mesmo aquele que vai ter crise de identidade e certas dificuldades de se desenvolver em vários âmbitos, quer seja profissional, social, familiar, né, dentro da própria sociedade por causa desses estímulos, né? E que se ele não souber fazer ali uma certa um olhar crítico, uma análise, né, e filtrar realmente o que ele pode consumir e é adequado e ele precisa enquanto pessoa para se desenvolver e aquilo que ele pode deixar de lado, até porque muitas das vezes não vai trazer para ele algo positivo. Então, dentro desse aspecto, é interessante a gente pensar, né, como que o jovem se relaciona, então, com essa cultura do consumo. E aí vem as questões que a gente vai trabalhar nessa semana a partir desse texto, né, que foi uma publicação do jornal Mundo Jovem, né, que já destacava um pouco como que a cultura e o jovem se relacionam, né? Então a primeira questão seria, o que seria esta corrida pela distinção social? Por que que o jovem tem essa cobrança, vamos dizer assim, e até essa necessidade de se distinguir em meio ao grupo de jovens, né? De mostrar o que ele tem, né? Até essa cultura da ostentação mesmo, porque acha que talvez vai ser melhor aceito, vai ser mais querido, ou não vai ter tanta dificuldade, enfim, é um processo de construção da identidade do jovem que perpassa também por isso. Neste contexto de consumo e consumismo, qual o papel da mídia, né? No que se refere ao marketing publicitário? O que eles produzem em nós. Terceira questão, em sua opinião, como o, o jovem hoje se relaciona com esta cultura do consumismo que vivemos? Ele age de forma crítica, no geral, ou ele acaba sendo levado pela emoção a consumir, né? E depois se frustra, tem aí uma certa, vamos dizer assim, depressão no sentido de que o que ele pensava que seria bom, né, não foi. E aí ele tem dificuldades até mesmo de se aceitar, de fazer parte dos grupos sociais. Então, desde já, alunos, agradeço a atenção de vocês, que vocês possam estar assistindo esse canal, essa videoaula, né? Dá um like lá, curte, se inscreve e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.